Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco nesta noite, para que a gente possa meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por esse momento tão especial, tão gostoso, quando a gente pode abrir a Tua palavra, ler, ouvir os recados que o Senhor tem para conosco, e isso nos alegra o coração e nós Te louvamos por isso. Fala conosco, com cada um que está me vendo e me ouvindo, Teu Espírito Santo possa falar em cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero meditar com você hoje uma passagem que está lá em Mateus 16:13, e o próprio Jesus fazendo uma pergunta para os seus discípulos. Está lá, Mateus 16:13, ele falando assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí o título da minha mensagem, do meu bate-papo com você hoje é a pergunta mais importante da vida. A pergunta mais importante da nossa vida. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos. E aí os discípulos responderam, versículo 14, e eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Era o conceito, era o pensamento daquelas pessoas, daqueles seguidores de Jesus, aquelas multidões que seguiam a Jesus, pelos milagres que ele fazia, pelas curas, libertações, ressuscitou mortos, multiplicou pães. Tudo isto, as pessoas tinham esse conceito, ele é Elias, ele é Jeremias, ou é um dos profetas. Então, hoje, o que as pessoas pensam de Cristo hoje? Hoje nós ouvimos muitas pessoas falar, foi um justo, foi um profeta, foi uma pessoa muito inteligente, foi um grande orador, ou persuasivo, uma pessoa iluminada, é o que as pessoas falam. Mas dificilmente uma pessoa que não tem o temor a Deus hoje, que não tem o conhecimento profundo da palavra, vai relatar, Jesus foi o Filho de Deus encarnado. Dificilmente hoje as pessoas têm esse conceito verdadeiro. Aquilo que as pessoas pensam determina o que são e fazem, o que elas são de fato e o que elas fazem. O que elas pensam a respeito de Jesus determina o que elas pensam e o que elas fazem também. E é muito importante hoje nós termos essa consciência do que é Jesus para você. E a seguir, dando sequência nessa mesma passagem, Jesus leva a pergunta do terreno geral, né, para o terreno pessoal. Né? E aí ele fala no 16:15, e ele fala assim, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Olha, lá fora, a multidão, as pessoas, os judeus, falam que eu sou um profeta, eu sou Elias, eu sou Jeremias, eu sou um dos profetas, né, mandado por Deus. E vocês que estão comigo, que estão vendo o que eu faço, que estão aos meus pés sendo ministrados na palavra, né, nas boas novas de salvação, e vocês? O que vocês pensam de mim? Claro que essa pergunta que Jesus fez para eles, tanto para o povo de uma forma geral, o que eles pensam de mim, Jesus já sabia a resposta. Mas ele queria despertar neles a importância de eles estarem atentos naquilo que eles estavam convivendo com Jesus. E vocês? O que é que vocês pensam de mim? Claro que ele já sabia a resposta. E aí Pedro, né? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não teve dúvida. O Senhor é o Cristo, é aquele Messias prometido, aquilo que os judeus ainda estão esperando. Nós, apóstolos, temos a certeza que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus encarnado. Então é muito importante nós termos essa consciência hoje, de quando nós lermos a palavra, sabermos que tudo aquilo que Jesus fez foi por grande amor por nós. Se esvaziou da sua glória, descendo, se encarnou como homem, padeceu por nós, esteve aqui aqueles 3 anos, 30 anos, mas depois mais 3 anos do seu ministério terreno, onde ele preparou os discípulos. Ele depois, antes dele subir aos céus, ele vai dar uma ordem para que a gente devemos fazer discípulos, devemos preparar pessoas,
Devemos estar sempre preparando pessoas para dar continuidade ao nosso ministério. O ministério de Jesus aqui, 3 anos, ele fez muitas coisas, mas ele estava encarnado como homem. E se ele não subisse, o Espírito Santo não podia descer, para que sim, aí nós faríamos obras maiores, porque o Espírito Santo que está aqui, está aí onde você está em todo lugar, ele tem um poder para operar. Jesus estava limitado naquele corpo físico, mas ele precisava padecer por nós, subir até a cruz, morrer a morte mais indigna, derramar o seu sangue, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos resgatados, salvos e libertos. Que grande maravilha foi o sacrifício de Jesus. Então é muito importante a gente lembrar disso, né? O que você pensa a respeito de Jesus? Faça você mesmo esta pergunta. Jesus conhece essa resposta, mas faça você mesmo. O que você pensa de Jesus? Você tem certeza que Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Salvador? Ou há alguma dúvida ainda? Ou ainda você ouve aquilo que as pessoas falam ou dizem e ainda você fica se questionando, mas será que é possível um Deus Todo-Poderoso se encarnar e morrer por nós, depois ao 3º dia ressuscitar? As pessoas hoje preferem colocar uma dúvida do que crer nas verdades relatadas na palavra de Deus. Então veja uma coisa, o que ele representa para você, que importância você dá para Jesus. E eu peguei aqui 2 salmos, né? Claro que Jesus, né, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são a mesma pessoa. E eu peguei aqui o Salmo 24, só um trechinho do Salmo 24, e eu gosto muito desse salmo que fala assim, olha, presta atenção, o domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Então diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esse é o Deus que nós cremos, que mandou seu Filho, Criador dos céus, da terra, do universo, que estabeleceu a terra sobre as águas e elas existem, e ele sempre existiu, de eternidade, lá o Salmo 90 fala assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É esse Deus soberano, poderoso, que nós servimos, que nós amamos, que nós reconhecemos, que teve um plano especial para mandar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos salvar. E o Salmo 139, também um dos salmos que eu gosto muito, fala da onipresença e a onipotência de Deus. Lembrando desse Deus que, por amor de nós, pecadores, mandou o seu Filho. Por isso que a pergunta hoje para você, o que é que você pensa a respeito de Jesus? O que você acha, o que significa, melhor dizendo, Jesus para você? Se de fato você ainda não teve encontro com Deus, não teve encontro ainda com o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, a oportunidade está sendo ofertada para você. Você pode abrir o seu coração, pode, aí onde você está mesmo, reconhecer que é um pecador e entregar a sua vida a Ele, pedir perdão dos seus pecados e reconhecer que Ele, pelo plano de Deus, foi mandado para te salvar, para que através da sua morte você tivesse o seu sangue derramado, você tivesse os seus pecados perdoados e através da sua ressurreição Ele nos garantiu a vida eterna. Após essa morte tem uma vida que é eterna. E aqueles que tomam uma decisão em vida, não em morte, não adianta depois que morreu ficar lá rezando, orando, não adianta. Em vida nós decidimos o que nós queremos, temos o livre-arbítrio, e em vida temos que decidir, temos que reconhecer quem é Jesus. O que você pensa a respeito de Jesus? Então o Salmo 139, ele fala desse poder de Deus maravilhoso, e lembrando, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a mesma pessoa, diz assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos.
sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, ou seja, no Hades, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E aí ele continua falando do poder desse Deus, como é precioso esse Deus, como ele é conhecedor de todas as coisas, como ele sabe todas as coisas, porque eu fiz questão de ler esse salmo tão lindo e nós não temos como nos esconder da face do Senhor. E quando ele pergunta para os seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou? E eles falam, e o que vocês pensam de mim? Claro que ele sabia, esse Deus que conhece tudo, conhece você quando estava sendo formado no ventre da tua mãe, e todos os dias da sua vida já foram determinados dia a dia, antes que cada um deles existisse. Foi o que nós acabamos de ler. Então, tamanho é o poder desse Deus. O que você pensa desse Deus? Será que ele é capaz de resolver os seus problemas? Será que ele é capaz de ouvir a sua oração? Será que ele é capaz de atender a angústia que está no teu coração, aquela falta de fé que você tem? Será que, com relação a esses trechos que nós estamos lendo, não dá para a gente entender ou lembrar, melhor dizendo, lembrar do seu poder? Como ele te conhece muito mais do que você mesmo. Como nós começamos aqui, né? Tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Então, antes que a palavra venha à boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Claro que ele sabia o que os apóstolos iam falar das pessoas, o que as pessoas pensavam dele. Jesus sabia tudo. E claro que ele sabia o que Pedro ia falar e o que os demais estavam pensando, não se expressaram aqui, mas estavam pensando, ele sabia de tudo. Mas isto foi relatado para que ficasse registrado. Que pergunta importante é essa? O que você pensa a respeito de Jesus? O que os outros pensam e o que você pensa a respeito de Jesus? É a pergunta mais importante que eu acho que você deve fazer para você mesmo. Que conceito ou que pensamento eu tenho a respeito de Jesus? Ele é de fato Filho de Deus? Ele de fato veio e morreu por mim para me salvar? De fato eu creio assim? Ou eu ainda tenho aquela dúvida? Ou eu tenho aquele questionamento? Então é muito importante nós lembrarmos. Lendo a palavra, a gente vê que a palavra se completa, né? Então vamos dar valor na obra que ele fez. Pedro então revela aqui a intimidade, né, de Jesus, né? Ele revela que Jesus, o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus, né? Então, Pedro revela ter intimidade com Cristo, e quando nós temos essa intimidade com Cristo, nós temos uma afinidade com Ele. Nós não vemos somente pelos olhos materiais, estou vendo só aquilo que eu posso contemplar, como Ele está curando, como Ele está fazendo as coisas, estou vendo o poder dEle sendo manifesto através das pessoas sendo libertas, mas eu tenho uma intimidade, eu ouço, né? Hoje nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando nós temos esse relacionamento constante com Deus, quando você tem prazer em conversar com o Senhor. Nós temos prazer em conversar com pessoas que nós amamos. Claro, a gente quer, né, trocar ideias, a gente quer expor a nossa ideia, quer ouvir a ideia da pessoa também, se é um cônjuge, se é uma família, a gente tem prazer em compartilhar ali ideias para que a gente possa chegar no bom senso.
E com Deus, será que nós também não temos um prazer de falar com Ele? Não é gostoso poder orar sabendo que esse Deus que conhece já o que estava no seu coração, antes que você falasse, antes que você comece a orar, Ele já sabe o que você vai falar. Mas tamanho é o poder que Ele tem, Ele quer ter esse relacionamento, Ele deseja ter esse relacionamento. Ele deu o livre-arbítrio para você e Ele espera que você também deseje falar com Ele. Então é muito importante nós termos isto na nossa mente. Ele é muito importante. Jesus é tudo para mim. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu libertador, é o meu socorro, é a minha rocha, é o meu refúgio. Tudo aquilo que eu preciso, eu posso contar com Ele. Ele é aquele que me guarda, é aquele que manda o seu anjo para se acampar ao meu redor, para me guardar e me proteger. Eu não posso sair de casa sem antes pedir orar, pedir a Ele a proteção. E Ele sempre estará de braços abertos para nos ajudar, para nos abençoar. Então, continuando aqui, 16 e 17, e Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Não foi carne e sangue, não foi somente os teus olhos que viram o que eu tenho feito, que me definiu com relação ao que eu sou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Quando a gente tem esse relacionamento com Deus, coisas maravilhosas Deus abre, Deus revela. Podemos então enxergar coisas do mundo espiritual, não só do mundo material, que a gente só consegue analisar, enxergar e concluir, mas quando Deus nos dá visões, nos dá os recados da palavra do Senhor, através das revelações aqui mencionadas, a nossa mente é aberta. Então aqui ele fala, olha, não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é muito importante nós entendermos o nome Pedro, é Petrus no grego, quer dizer pedra. Jesus fez aqui um jogo de palavras. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Você é uma pedrinha, Pedro, mas sobre esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. E mais tarde, mais tarde, o apóstolo Pedro escreve lá a sua primeira epístola, Pedro 2, 4 a 8, o apóstolo Pedro vai reconhecer que Jesus é a pedra angular. Então, muita gente confunde, né? Que a igreja está firmada sobre um homem. Não. Isso é uma pedrinha, mas sobre esta rocha que é Jesus, esse fundamento que é Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, Satanás vem com tudo para tentar destruir a igreja do Senhor. Daí a importância de você ter a certeza a quem você serve, né? Você tem que olhar para o teu autor e consumador da sua fé, que é Jesus, para que você possa ter fé, ter forças para resistir às provações, às ciladas, os ataques, né, as mentiras, as artimanhas malignas sobre a sua vida, acusações, perseguições, e quantos outros servos do Senhor estão em lugares onde de fato estão sendo perseguidos, mesmo aqui no Brasil, leis que querem aprovar para que a gente deixe de pregar a palavra do Senhor. Então temos que orar muito, incessantemente, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, reconhecer que Ele tem o poder, o domínio, o controle de todas as coisas. Então é muito importante você fazer essa pergunta para você. O que você pensa de Jesus? O que Ele representa para você? Ah, pastor, eu tenho certeza que Ele é o meu Senhor e Salvador. Porque a palavra fala em outro momento aqui, a palavra fala que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então é melhor a gente confessar agora, se prostrar diante do Senhor com muita alegria, com muito regozijo e declarar que Ele é o meu Senhor e Salvador. Porque senão, mesmo aqueles incrédulos, um dia, terão que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, para muitos deles vai ser tarde demais, porque aí já estará o juízo do Senhor. Mas nós que reconhecemos a importância que Ele é para mim e para você, temos que confessá-lo diariamente. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu tenho prazer em poder me dobrar, me prostrar, orar, clamar
e buscar a sua face a cada dia. E uma coisa muito importante aqui, está lá em 16, 20 e 21. Ele continua falando assim, Jesus aos seus discípulos. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Preste atenção. O Pedro revelou, o Senhor é o Cristo, né? O Filho do Deus vivo, ou seja, o Messias. Nós aguardamos o Messias, os judeus estão aguardando o Messias. Então, que ninguém dissesse que ele era o Cristo, ainda não estava na hora dele ser revelado. Ainda ele tinha muita coisa que fazer, muitos ensinos a ministrar. E ele tinha que ainda falar para os apóstolos, segure aí, né? Vocês estão sendo agora alertados, estão sendo agora com as suas mentes abertas para entender quem eu sou, né? E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então veja uma coisa, Jesus não revelou essas coisas aos discípulos enquanto não estavam prontos para ouvir, para que eles, né, logo, o próprio Pedro, que teve a revelação de falar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, já começa agora falando, não te aconteça isso, longe de ti de acontecer essas coisas. Aí Jesus repreende o inimigo que estava usando Pedro, para que ele se sentisse, não, de fato, eu não posso passar por tudo isso. Não, mas ele veio para sofrer, ele veio para padecer, ele veio para morrer por nós. Então, muitas vezes, o Senhor não nos revela coisas em determinado momento que a gente ainda não está preparado. Quantas coisas a gente ora, Deus não nos dá naquele momento, não atende aquela oração, porque ainda nós não estamos preparados. E o Senhor tem tudo relatado na sua palavra. Sua palavra está completa, não precisa acrescentar mais nenhum A, nenhum tio nessa palavra, que ela está completa. Todas as revelações do futuro que vai acontecer estão escritas aqui. Porém, muitos dos nossos pedidos, muitas coisas ainda, como o Senhor conhece o nosso coração, conhece aquilo que é o nosso dia, que vai acontecer no dia de amanhã, como nós lemos no Salmo 139, todos os nossos dias, quando nós estávamos como um embrião no ventre da nossa mãe, já estavam determinados, dia a dia, um após o outro. Mas eu sou um embrião ainda, eu nem nasci, eu estou lá dentro do ventre, mas o Senhor já determinou todos os dias. Então Ele conhece. E Ele sabe quando Ele tem que revelar algo para você, quando Ele tem que responder uma súplica, uma oração, um pedido. Ele tem o tempo certo. Porque às vezes nós recebemos, se recebermos antecipadamente uma resposta que não estaremos preparados, aquilo não pode ser bênção. Às vezes é um problema sério que nós não saberemos conviver com aquilo. Então Jesus ainda, aguarde, não fale para ninguém que eu sou Cristo. E ele começou dali para frente, começou a tratar primeiramente com quem? Com os seus apóstolos, aqueles que estavam mais próximos, aqueles que estavam incumbidos de aprender dele, para depois continuar o ministério quando ele fosse assunto aos céus. Então é muito importante, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A palavra do Senhor está completa. Nós sabemos hoje qual é o plano da salvação. O plano da salvação está completo, porque Jesus já veio, já morreu por nós, já preparou os seus apóstolos, os apóstolos prepararam vários discípulos e a palavra chegou até os nossos dias. Agora a pergunta é, o que nós estamos fazendo com estas boas novas de salvação? O que nós estamos divulgando a respeito de Jesus? Se Jesus é importante para você, se você reconhece-o como Senhor e Salvador, o que você está fazendo com as boas novas do Evangelho, que Ele quer que tanto eu quanto você levemos adiante? O que nós estamos fazendo para o reino de Deus? Que trabalho você tem feito para o Senhor? Ele morreu por nós e o que Ele espera de cada um de nós? Que a gente cumpra a nossa parte. E está lá em Mateus 28, eu quero terminar com esta palavra de Jesus, Mateus 28 e 18, e ele fala, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quando ele estava para ser recebido nos céus, né? Ele já estava ressurreto, esteve lá muitos dias com os seus discípulos e agora ele vai subir aos céus. E ele deixa esta ordem. Esta ordem é para todos nós hoje, nós que temos a certeza, a convicção, o que ele representa para nós. Será que seremos tão egoístas de guardar Jesus só para o nosso coração, só para nós? Não, eu reconheço que ele é meu Senhor e Salvador, eu reconheço o poder dele, eu reconheço a supremacia dele, a soberania dele, a onipotência, a onipresença, a onipotência, a onisciência dele, eu reconheço tudo isso. Mas o que você vai fazer com tudo isso que você sabe, que é a palavra de Deus? Será que esta ordem não te toca, não me toca? E ele disse lá, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensine as pessoas, passe adiante, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor estará conosco todos os dias, isto é certeza, promessa, e ele cumpre o que ele fala. Então cumpra a sua parte, faça a sua parte, passe adiante, fale de Jesus, mostre para as pessoas que ele tem que você tem Jesus no seu coração e que ele significa muito para você. O que elas pensam? Talvez você convive com pessoas que você nem imagina o que elas estão pensando de Jesus. Talvez muitas delas não acreditam em Jesus. Mas se você não perguntar, se você não procurar uma oportunidade que certamente Deus vai abrir para explorar o que ela está pensando, o que ela pensa de Jesus, talvez você não possa ser usado pelo Senhor para levar aquela alma aos pés do Senhor. Então pergunte para as pessoas o que você pensa de Jesus. O que significa Jesus para você? O que representa Jesus na sua vida? E com esta resposta você vai poder sim apresentar o nosso Senhor e Salvador. Então nós estaremos cumprindo esse ID, fazendo discípulos, ensinando todas as pessoas para que possam cumprir esse mandato tão importante que é levar as boas novas de salvação. Se é bom para você, transmita às outras pessoas. De graça nós recebemos, de graça devemos dar. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada, que você possa levar pessoas aos pés do Senhor, que possa fazer essa pergunta sempre para você, O que você pensa de Jesus? O que eu penso de Jesus? E o que as pessoas pensam e por que elas pensam desta forma e não conforme aquilo que a palavra revela? Talvez faltou alguém para falar de Jesus, e esse alguém é você. Então, o Senhor conta com você, conta comigo, vamos fazer a nossa parte, que dessa forma, vamos agradar ao Pai. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta palavra tão preciosa, tão simples, mas o Senhor que já sabia todas as coisas, que já sabia os pensamentos, antes que viesse à boca, o Senhor já conhecia e já conhece os nossos pensamentos e conhecia no passado também. E nós temos esta importante missão de transmitirmos as boas novas de salvação para outras pessoas, falando da importância que o Senhor que o Senhor representa para nós e como é importante as pessoas que não acreditam ou que não te conhecem, reconhecer em nós, em nossa vida, em nosso testemunho, como somos abençoados pela tua graça e infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos salvou, nos resgatou e nos comprou com alto e bom preço, que foi o teu sangue derramado. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas transgressões, limpa-nos de toda impureza e ajuda-nos a te agradarmos. Que o Senhor possa achar graça da nossa vida, Senhor, que seja útil ao teu nome, Senhor, que tudo que fizermos seja para a glória e honra do teu nome. Esteja abençoando esta semana, dando a cada um sabedoria, discernimento, abrindo as oportunidades para que o teu nome seja propagado. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Uma boa semana. Receba a bênção do Senhor, Vamos dar a bênção para que você possa ter uma semana abençoada. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém que está próximo a você. Deus te abençoe.